Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu vou ler do verso 11 ao verso 24, a parábola mais conhecida e citada, creio eu, pela igreja, pelos pregadores. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quantos podem dizer amém? Amém. Pai amado, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de viver esse ano, de iniciar com tanta expectativa no coração, e por esse decreto que tem gerado em nós tantos desafios, mas também tantas expectativas de que vamos crescer como nunca crescemos, em áreas que nunca alcançamos. Mas entendemos, meu Deus, que cada palavra ministrada, cada direção dada precisa ser muito bem recebida, entendida. Então abra, Senhor, agora o nosso coração, nosso entendimento, que caia por terra agora toda a resistência da nossa alma, todo preconceito, caia por terra em nome de Jesus, toda a nossa atenção, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade de percepção, e seja voltada para a Tua Palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações essa noite, eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Antes de eu falar da mensagem, eu queria te ensinar algo e despertar você para algo. A Bíblia, ela é única. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é um livro fantástico e vivo. Não existe nenhum outro livro que possa ser comparado com a Bíblia, em todos os aspectos, o seu conteúdo, com a sua capacidade de transformar a vida das pessoas. A Bíblia, ela é tremenda. E para mim, uma das características assim tremendas da Bíblia, que eu falo que a Bíblia é viva, é essa capacidade que ela tem de, no mesmo texto, nos ensinar tantas coisas. E ela nos ensina muito de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Vou te dar só um exemplo. Quem lembra do decreto do ano passado? Voltando ao primeiro amor. Então vamos imaginar aqui, 2021, voltando ao primeiro amor. Foi o decreto do ano passado. Se eu lesse esse texto aqui ano passado, eu veria com muita clareza alguém que um dia se afastou do Evangelho e que no momento decidiu voltar ao primeiro amor. Porque o texto fala de um jovem que voltou ao primeiro amor. Fala ou não fala? Fala.
Então, de acordo com a nossa realidade, a gente consegue no mesmo texto ouvir Deus de muitas formas. Hoje eu vou trazer para você uma mensagem baseada nesse decreto que tem borbulhado no meu coração e gerado muitas expectativas mesmo. Porque esse jovem, ele nos ensina muito sobre maturidade e sobre imaturidade. Muito. Dentre muitos conceitos de maturidade, a gente vai com certeza aprender muitos conceitos diferentes de maturidade, porque existem tantos níveis diferentes, maturidade emocional, maturidade espiritual, tantos níveis, né? Então, dentre muitos, o conceito de maturidade que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena guardar, que maturidade é a capacidade de usar a inteligência e a liberdade com sabedoria e prudência. Vou repetir. Maturidade é a capacidade de usar a inteligência e a liberdade com sabedoria e prudência. Maturidade não é ser inteligente. Maturidade não é a liberdade em si. E hoje nós vamos entender muito disso, porque tem muita gente que quando chega aos 18 anos, fala, agora tem 18 anos, eu sou maduro, eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho liberdade. Eu mando no meu nariz, porque agora eu sou, ainda falo errado, eu sou de maior. Eu acho muito legal, sou de maior. Então, porque ele é maior de idade, agora eu sou, mas maturidade não é ser de maior. Maturidade é a capacidade que você tem de usar a inteligência que Deus te deu, usar a liberdade que Deus te deu, com sabedoria e prudência. Isso é maturidade. E dentro desse conceito, eu vou olhar para a vida de um jovem, dentro de uma parábola que Jesus contou, e eu vejo esses dois momentos da vida do jovem. Agora presta atenção que essa parábola é uma parábola extremamente abrangente. Muitos teólogos acreditam que essa parábola ela foi escrita para fazer uma aplicação específica para a nação de Israel, que a nação de Israel esteve afastada de Deus, e em algum momento essa nação, ela se volta para Deus como um filho pródigo que se volta para o pai. Muitos teólogos acreditam que essa parábola, ela deveria ser aplicada a toda a humanidade, já que toda a humanidade caiu no pecado de Adão, se afastou do Criador, e como filho pródigo precisa se voltar para o pai. A igreja aplica essa parábola, eu acho que durante toda a sua história, aos crentes que um dia se desviaram da casa do pai, se afastaram da casa do pai, e num determinado momento, como filho pródigo, voltou para a casa do pai. Hoje eu não vou levar em conta essa questão, mas eu vou levar em conta a atitude desse personagem. O texto está cheio de personagens, né? Tem o personagem do pai, do irmão do filho pródigo, que eu não li o texto todo, mas fala do irmão do filho pródigo. Tem os servos da casa, mas o personagem central é o filho pródigo. Esse jovem, que possivelmente quando chega à maioridade, que no Oriente, em diferentes lugares, até em diferentes países dominados por Roma, a maioridade dependia de determinadas localidades, mas enfim, ele chega à maioridade, e quando ele chega à maioridade, ele fala para o pai, pai, eu quero a minha parte na herança, dá a minha parte dos bens que me cabem. O pai pega, divide a herança para os filhos, que eram 2 a princípio, e ele pega então e vai usar da sua herança. E nessa decisão, a gente vê os 2 momentos na vida desse jovem. O primeiro momento é um momento assim, de muita imaturidade, né? De muita imaturidade. É quando ele pega os bens, ele pega a sua parte da herança e vai para uma terra distante, e o texto diz que ele gasta dissolutamente. Na visão do irmão, ele gasta isso com meretrizes, possivelmente em mesas de bares, com os amigos, e ali se embriagando. E essa atitude revela, assim, alguns pontos de imaturidade que a gente precisa prestar atenção, porque é muito comum a gente
olhar a imaturidade em personagens bíblicos e até em pessoas ao nosso lado, e às vezes a dificuldade da gente ver a imaturidade da gente mesmo. Talvez essa seja uma das primeiras, né? Então vou mostrar para você alguns sinais de imaturidade que esse jovem revela. A primeira coisa que ele revela como sinal da imaturidade é que ele pensa que é, mas ele não é. Talvez esse seja um dos piores sinais de imaturidade. Ele pensava que era, ele pensava que estava preparado, ele pensava que ele era o cara, mas ele não era. Essa é a primeira atitude do imaturo. Ele acha que ele é algo, mas no fundo, ele não é tudo que ele pensa. Presta atenção nisso, porque isso é aplicável em muitas áreas da nossa vida. E presta atenção, porque não é o tipo de ensinamento ou de mensagem que eu tenho o direito de aplicar à vida de alguém. Porque isso também seria um sinal terrível de imaturidade. Se eu quero dar algum sinal de maturidade, aprendendo na imaturidade desse jovem, eu preciso saber aplicar isso aqui a mim mesmo. Então essa vaidade, que por algum motivo você se acha mais do que de fato você é, você não passa de um menino imaturo. Você pode ter a idade que for, mas se você tem esse sentimento no coração e essa resposta na sua vida, de você se achar melhor do que os outros, ou melhor do que você mesmo, de fato, foi esse o primeiro passo para a queda, para a falência, para a derrota desse jovem. Ele se achava preparado para a vida e ele não estava preparado para a vida. Ele se achava muito capaz de enfrentar o mundo, mas ele não estava preparado para enfrentar o mundo. Porque quando ele sai da casa do pai, o mundo engole ele. O segundo sinal é que ele pensa que sabe tudo, mas ele não sabe nada. Ou ele sabe bem menos do que ele demonstra que sabia. Que é um outro erro, né, do imaturo. Você vê muito disso com as pessoas que têm dificuldade de ouvir. Quando você começa a falar algo para alguém, que ela fala, não, eu sei. Aí quando você quer terminar a segunda frase, não, eu sei. Aí quando isso acontece, de vez em quando a gente tem esse tipo de experiência com pessoas que vão se aconselhar conosco. De vez em quando a gente conversando com os pastores vivem esse drama. Apóstolo, eu tentei aconselhar fulano, mas tudo que eu ia falar para ele falou que já sabia. É um dos maiores sinais de imaturidade. Quando a pessoa ela pensa que sabe tudo, mas a vida dela nunca dá certo. Se você soubesse, dava certo. Se você tivesse certo, dava certo. Então, se você acha que sabe, mas tudo dá errado, você não sabe nada. Você não passa de um prepotente, vaidoso e imaturo. Isso é um fato difícil de se encarar, mas é um fato, porque é isso que eu vejo na vida do jovem. Ele pensava que sabia do mundo, ele pensava que sabia de tudo, mas quando ele chega lá fora, ele não sabia nada, porque a vida dele não dá certo. O terceiro sinal da imaturidade desse jovem é que ele pensa que ele conhece das pessoas, mas ele não conhece. A ideia que a gente tem, irmãos, desse jovem na parábola, é que ele se afasta do pai, para que o pai não interferisse nas atitudes, nas decisões que ele decidiu tomar na vida, e ele vai se envolver com pessoas que não tinham nada a ver com ele, com dinheiro no bolso, possivelmente, nos dias de hoje, compraria um carrão importado, passaria em algumas boutiques, compraria roupas de marca, sentaria nos restaurantes caros e bancaria as rodadas de bebida para os amigos, e quanto você tiver dinheiro para bancar as rodadas de bebida, não vai faltar amigo, e se você tiver mais dinheiro para bancar mais bebida, não vai faltar amigo nem mulher para sentar na mesa, e de repente ele se vê rodeado de amigos, e ele pensa, são meus amigos, até o dia que ele quebra, que o dinheiro acaba, e ele está sozinho no chiqueiro, porque ele pensava que ele conhecia das pessoas, ele não conhecia. É aqui que muitos jovens erram. Quando um pastor chega e fala, não ande com fulano, não é companhia para você. E você às vezes não responde, mas no seu coração você diz, sabe de nada, fulano é meu amigo. É quando um pai ou uma mãe chega, fulana não é amiga para você, fulana não é companhia para você, fulano não é amigo para você. E você responde para um pai, responde para uma mãe, ou às vezes não responde, mas no seu coração você pensa, é meu amigo, você não sabe de nada, é esperto, é o bonitão,
é o que manda na pedaço, que sabe de tudo. Essa é a resposta do imaturo, é pensar que conhece as pessoas, onde na verdade não conhece. Um outro sinal da imaturidade desse jovem é que ele pensa que ele conhece o pai, mas ele também não conhece o pai. A primeira coisa que ele faz quando ele coloca o dinheiro no bolso é se afastar do pai. É aquele tipo de pessoas que, se tratando de igreja, acontece muito. Se ela não tiver nada, ela está na igreja, ela não falta culto, se tiver vigília, ela está, se tiver célula, ela está em tudo. Mas se ela colocar um dinheirinho no bolso, ela se afasta do pai, porque ela acha que Deus vai interferir na alegria, na felicidade dela. Então ela acha que, se afastar do pai, ela pode fazer do dinheiro dela o que ela quiser, ela pode queimar, ela pode andar com quem ela quiser, ela pode desfrutar da vida, curtir da vida, e o pai não vai interferir. Então ela se afasta do pai. Então ele não conhecia o pai, pensava que conhecia. Aquela ideia, não, meu pai é muito rigoroso, meu pai só fala não para mim, meu pai não me ama, meu pai só vem aqui para me encher o saco, para me podar, para dizer o que eu não posso. O imaturo não conhece o pai, mas ele pensa que conhece. Às vezes ele até fala do pai, ele consegue até teologizar a respeito do pai, mas ele nunca conheceu na intimidade quem é o pai. É o sinal do imaturo. E, por último, sinal da imaturidade na vida desse jovem é usar da sua coragem de maneira errada. Porque esse jovem ele tem uma virtude. Ele pega o dinheiro e, de maneira muito corajosa, ele parte para uma terra distante e fala assim: eu vou viver a vida. Coisas que muitos não têm coragem. Tem muita gente, irmãos, dentro da igreja, doido para fazer isso, mas não faz porque não tem coragem. Mas vontade tem, não tem coragem. Tem muita gente que está na igreja, irmãos, não é porque ama Jesus, não é porque ama o céu, é porque tem medo do inferno. Ele está aqui, mas doido para estar numa boate. Sexta-feira ele está em casa, doido para ir para a zona, para fazer uma bagunça, para pegar uma mulher, para fumar um negócio, para cheirar um negócio, mas ele não é homem de fazer, ele só tem vontade. Esse cara aqui, ele era corajoso. A imaturidade estava em usar mal essa coragem. Ele usou mal a coragem. Coragem que ele poderia ter usado para estar com o pai, ele usa para se afastar do pai. É o sinal da imaturidade. É o menino que sobe numa moto e fala: eu coloco 200 por hora, eu tenho coragem. É a coragem de fazer besteira para mostrar para os outros que tem coragem. É o sinal da imaturidade. Num determinado momento da vida, ele perde tudo. Ele perde tudo e acontece com ele o que às vezes só acontece com algumas pessoas, quando também essas pessoas perdem tudo. O maior professor da maturidade é a dor. Não existe um professor melhor para amadurecer uma pessoa do que o sofrimento. Se você não amadurecer no sofrimento, você não amadurece nunca, que é o melhor professor que tem. Se você não amadurecer nas perdas, não tem jeito para você, desculpe, desista, não tem jeito. Porque se você não amadurecer na perda, no prejuízo, na dor, eu não vejo uma outra forma de amadurecer. Tem um ditado muito usado no meio evangélico: quem não vem por amor, vem pela dor, não é assim? Amadurecer também é assim. Você pode amadurecer no amor, você pode amadurecer na inteligência, na sabedoria, você pode amadurecer vendo os outros acertando e os outros errando, você pode amadurecer tendo boas referências para a sua vida. Mas se você não amadurecer da maneira mais inteligente, você vai amadurecer no sofrimento. Agora, se você não amadurecer nem de uma forma nem de outra, eu não vejo outra forma de maturidade, e você alcançar a maturidade. E esse rapaz, ele alcança a maturidade no sofrimento. Quando ele perde o pai, ele perde tudo que ele tinha. E agora, imagino eu, a alma desse jovem destroçada, porque ele se vê traído. Porque enquanto eu tenho dinheiro, eu tenho carrão, os amigos estão na mesa, a mulherada está comigo. Mas agora que eu estou no chiqueiro, não tem mais ninguém. Me traíram, me abandonaram. Não abandonaram você. Abandonaram o dinheiro, porque ninguém estava ali por sua causa, estava ali por causa do seu dinheiro. Você não tem mais o dinheiro, não tem mais porque está ali.
Mas a sensação de traição, de abandono, de ingratidão, e ele então isolado no chiqueiro, só vendo o porco do lado. Ele alcança um nível de maturidade a partir dali, que a vida dele muda. Então não é só aprender com a imaturidade dele, mas nós vamos aprender com a maturidade desse moço, com a reviravolta na história desse rapaz, a partir do sofrimento, o nível que ele alcança. E presta atenção, porque ele passa a exercer essa maturidade para a vida inteira. Porque maturidade, ela precisa ser alcançada para a vida. Porque quem vive uma vida madura, aproveita melhor a vida, vive melhor. E como que ele exerce essa maturidade nas oportunidades que ele tem a partir daqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, para eu exercer a maturidade para a vida, eu preciso ter a capacidade de questionar a mim mesmo. Esse rapaz, quando ele alcança esse nível de maturidade, ele alcança essa capacidade de questionar a ele mesmo. Irmãos, isso aqui só um maduro consegue. Presta atenção que eu vou te explicar isso. Só um maduro tem a capacidade de questionar a si mesmo. O texto diz que, caindo em si, essa expressão é bonita, né? O cara está lá, irmãos, lascado. Eu já ouvi pregador dizendo que ele comeu lavagem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele queria comer a comida do porco, e nem isso davam. Os porcos não comiam lavagem, os porcos comiam alfarroba, era uma vagem. A mesma vagem que alguns acreditam que João Batista comia, porque essa vagem é conhecida como gafanhoto. Quem foi a Israel comigo esse ano, possivelmente nós vamos passar numa árvore lá, que tem os gafanhotos, tem essas vagens, que davam no deserto, e possivelmente essa era um dos gafanhotos possíveis que João Batista comia, gafanhoto com mel silvestre, uma vagem, que também era dada para porco. E ele queria comer da vagem, queria comer da alfarroba, e nem a comida do porco dava para ele. E quando ele está ali, naquela desgraça, naquela miséria, em nenhum momento ele questiona o patrão, em nenhum momento ele questiona o pai, em nenhum momento ele questiona nem os amigos que deixaram ele. Ele cai em si, ele questiona ele. E essa é a diferença do maduro para o imaturo, porque o imaturo vai questionar os outros, e está virando moda, irmãos. Está virando sinal de inteligência para uma geração falta de inteligência. Essa geração que tem falta de inteligência, julga os inteligentes pela capacidade que algumas pessoas têm de questionar tudo, inclusive Deus. Senta numa mesa, aí o cara começa a questionar a política. Aí ele questiona o Bolsonaro, ele questiona fulano, ele questiona ciclano, ele questiona tudo. Aí todo mundo está na mesa. Aí depois o comentário, rapaz, fulano é inteligente, né? Pode até ser inteligente, às vezes só não é maduro. Porque a diferença da inteligência para a maturidade é que o inteligente, talvez ele até tenha a capacidade de questionar os outros, mas só o maduro tem capacidade de questionar a si mesmo. Só o maduro tem capacidade de fazer uma leitura dele mesmo. Só o maduro tem capacidade de excluir os outros como culpado, é quando ele deixa de ser vítima, e ele assume uma responsabilidade de que se ele está vivendo aquilo ali, o único culpado é ele mesmo. Se você quer fazer uma avaliação do seu nível de maturidade, quando você estiver passando por momentos difíceis, quais são os seus questionamentos? Se você é o tipo que assume, ou você é o tipo que transfere, que é o mais fácil, irmãos. A culpa é da família, a culpa é da criação que eu tive, a culpa é porque eu nunca tive referência na minha família, porque meus pais, minha mãe era isso, meu pai era aquilo outro. A culpa é da minha igreja, que não cuidou de mim, não me discipulou. A culpa é do meu líder,
que quando eu estava passando necessidade, nunca foi na minha casa. A culpa é do Satanás, que não me deixa, não para de me perturbar. E se no final das contas não achar um culpado, coloca a culpa em Deus. Eu já tive o desprazer de conhecer pessoas magoadas com Deus, porque a crise, a dificuldade, o sofrimento, a culpa é de Deus, Deus não me ama. Porque o imaturo tem que arrumar um culpado, ele tem que transferir o seu sofrimento para alguém. E o primeiro sinal de que uma chave mudou dentro de mim, e eu deixei de ser um menino que saiu de casa, que fugiu do pai, e me tornei um homem, é quando eu deixo de questionar os outros e questiono a mim. Quando eu tenho essa capacidade de cair em mim, caindo em si, disse. Essa é a primeira resposta dessa maturidade que esse rapaz alcança. Cair em si é a capacidade da maturidade de nos fazer olhar para dentro de nós mesmos, a gente se enxergar. Segundo sinal ou resposta da maturidade desse rapaz foi a sua capacidade em rever os seus valores. Porque o texto diz que quando ele cai em si, ele fala assim: os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. E eu pensava que aquilo que tinha valor, como dinheiro, como os amigos, como a mulherada em volta da mesa, fossem as coisas mais importantes. Mas hoje eu reconheço que a casa do Pai é melhor que a própria riqueza. É melhor ser um empregado na casa do Pai do que ter tudo. Ele tem que fazer uma reversão de valores. Irmãos, só uma pessoa que amadurece é capaz de mudar uma escala de valor dentro dela. Porque quem não amadurece, morre na teimosia, mas não se rende que está errado. Já viu gente assim? Ele morre teimando que está certo, mesmo tudo dando para trás. Mas esse rapaz, quando ele chega nesse nível, que é um dos maiores erros dos imaturos, né, essa teimosia de justificar suas escolhas, suas decisões, mas quando ele chega nesse nível, ele percebe que os reais valores, como família, como a casa do pai, como a presença do próprio pai, como aquilo que ele abandonou, que ele deixou para trás, que um dia ele desprezou, nunca foi tão precioso, nunca teve nada tão precioso para ele. Você consegue entender isso, irmão? Eu já tive, assim, algumas experiências, né, eu e minha esposa aconselhando algumas pessoas, algumas pessoas, várias na verdade, várias pessoas, que às vezes se separam, se divorciam, e depois arrumam outro relacionamento. E depois de um certo tempo, ela fala assim, já ouvi alguns casos, a pessoa fala assim: se eu tivesse naquela época a maturidade que eu tenho hoje, eu não me divorciaria por nada. Porque depois que perdeu, mesmo com a vida refeita, entendeu que não precisava ter perdido o que perdeu. A maturidade faz a gente rever. A maturidade faz a gente dar valor às coisas que nós desperdiçamos, porque na imaturidade a gente não deu o valor real, mas a maturidade faz a gente enxergar o valor real. O valor de um pai, de uma casa, de uma igreja, de amigos verdadeiros. O valor de uma célula. Tem muita gente que não entendeu o valor de uma célula. Tem gente que pensa que a célula é uma obrigação que eu tenho terça-feira, porque a igreja é uma igreja em célula. Não entendeu o que é ter comunhão numa célula, o que é ter um líder, o que é ter alguém para você compartilhar a sua vida, o que é ter alguém que no momento você pode rir junto e chorar junto.
Tanta gente que só vai valorizar depois que perde. Esse moço aqui, ele teve essa capacidade. Quando a maturidade chegou, poxa, eu fiz bobagem, presta atenção. Fiz bobagem, fiz besteira. Deixei a casa do pai. Aonde que eu vou encontrar, em qualquer lugar do planeta, o que eu tinha na casa do meu pai? Quem é capaz nessa terra de me proporcionar o que o meu pai me proporcionava quando eu estava junto dele? Você consegue entender isso? É muito bom, irmãos, a gente ter essas percepções, antes que a gente desperdice as coisas de tanto valor que Deus nos dá. Então, se você que tem a mania de só ver coisa ruim, só arrumar defeito, porque o imaturo é assim, irmãos, tudo está ruim, tudo tem defeito. Se a comida está salgada, está salgada. Se está sem sal, ela está sem sal. Se o culto demora, porque o culto demora. Se o culto termina cedo, o culto, tudo está ruim. Tem gente que nunca está satisfeito com nada, até quando perde. E quando se trata de família, meu pai enjoado, minha mãe enjoada, minha mãe enjoada, meu marido é isso, meu pai é isso, minha mãe é isso, meu pai é isso, até o dia que perde. É o dia que perde, vai chorar e não tem mais volta. Então, a maturidade está nessa capacidade em rever os meus valores e reconhecer coisas que eu desprezei, que eu preciso reconquistar, porque nada na vida substitui coisas insubstituíveis. Nada substitui família, nada substitui amigo, nada substitui igreja, nada. E se em algum momento no seu coração você abriu mão disso, você precisa amadurecer e rever os seus valores. Terceiro, sinal da maturidade desse moço foi a sua capacidade de arrependimento. Isso aqui para mim é tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo, porque só uma pessoa madura é capaz do arrependimento. O que o imaturo faz? O imaturo nunca reconhece seus erros. O imaturo não. O imaturo nunca está errado. Se ele não está errado, ele não tem de que se arrepender. Como ele não erra, ele sempre arruma um culpado. Então ele nunca tem do que se arrepender. A culpa vai ser sempre de alguém. Mas o maduro não. E esse moço, que sai da casa do pai, que abandona tudo, que gasta tudo, toda a sua herança, ele entra num profundo arrependimento diante de Deus. E a prova do arrependimento é a sua capacidade de voltar. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Ir embora, sair de casa, sair da igreja, qualquer imbecil faz, irmãos. Qualquer idiota é capaz de largar a família, largar tudo e ir embora. E o que mais tem nessa geração são imbecis, deixando coisas preciosas por um mundo sem valor. Então, qualquer imbecil vai. Voltar, só quem é maduro. Só um maduro é capaz de voltar e chegar para uma esposa e dizer: meu amor, me perdoa, eu errei. Só um maduro é capaz de chegar em casa e falar: meus pais, me perdoe, eu errei. Só um maduro é capaz de voltar e dizer: meu pastor, eu errei. Só um maduro é capaz de voltar. Porque só um maduro é capaz do arrependimento sincero. E ele se arrepende e volta. Reconhecer seus erros e ter coragem de mudar é uma prerrogativa da maturidade. Quarto, sinal da sua maturidade foi a sua capacidade de encarar o pai depois do erro. Deixa eu te falar algo aqui muito sério. A capacidade de encarar o pai depois do erro. Eu falei algo lá no acampamento, que uma das características da maturidade é saber falar. E é uma coisa que nós vamos ter que aprender muito esse ano, porque nós temos muita dificuldade de falar. Às vezes nós nos comportamos como meninos. Menino
não fala, menino faz pirraça, bate o pé, grita. Mas os maduros falam, conversam, dialogam, chegam em consensos, se expressam. E no que diz respeito a diálogo, a falar, um dos grandes desafios da maturidade é falar com Deus, depois que a gente comete um erro. Talvez para uma pessoa religiosa, que olha para Deus como um ser muito distante, não seja difícil. Talvez para uma pessoa que nem conhece quem é Deus, falar em encarar Deus seja algo muito subjetivo. Mas quem conhece o Pai, depois de uma queda, depois de um afastamento, você voltar de novo, olhar para a cara do Pai e falar, pisei na bola. Sabe que não é fácil. Por isso que os imaturos ficam se esquivando pelo canto. Presta atenção que eu vou te falar um negócio, porque vai acontecer, e quando acontecer, é só para você saber que já está sinalizado que vai acontecer. Esse vai ser um dos anos onde mais pessoas vão fugir dessa igreja. Isso não é uma profecia. Estou profetizando que a última coisa que a gente quer é perder gente. No ano da perseverança e da vitória, não sei se vocês lembram desse decreto, o ano da perseverança e da vitória. Decisão e da vitória, mas teve o ano da perseverança. Alguma coisa é. E foi um ano assim que algumas pessoas tomaram, foi decisão mesmo, decisão e da vitória. Foi um dos anos que algumas pessoas tomaram as decisões mais equivocadas. Eu chegava em casa e falava assim, não creio. Aí, fulano. Aí eu falei assim, mas o decreto é decisão e vitória, como é que a pessoa toma uma decisão dessa? Será que não entendeu? Não alcança o desafio de um decreto. Então nós vamos ter gente, irmãos, que vai continuar parasita, a palavra passa por cima da sua cabeça, vai continuar a mesma porcaria que você sempre foi, você vai começar o ano, terminar o ano do mesmo jeito, porque você está muito feliz, satisfeito e acha que a sua vida está uma maravilha, você está indo para o céu, o céu está indo para o céu, então vida que segue. Nós vamos ter aqueles que a vida nunca mais será a mesma, porque sua vida vai ser profundamente transformada, e você nunca vai ter tanta alegria de olhar para o espelho e saber que você tem o potencial que tem, porque você vai decidir amadurecer, crescer e melhorar, e ser quem Deus quer que você seja. E nós vamos ter a turma que não quer mudar, e possivelmente vai fugir. E a primeira característica de todas as pessoas que fogem, é arrumar um culpado para a sua fuga. Vou até te dar um conselho. Se algum dia você decidir sair dessa igreja, saia como homem, não saia como moleque. Você não precisa sair como moleque, saia como homem, como mulher. Você não é obrigado a ficar. Nós somos num país livre. Essa igreja sempre conviveu com pessoas que vêm, com pessoas que vão. Você só vai ser mais um que vai, não tem problema. Mas saia como homem, saia como irmão em Cristo. Entendeu? Procure o seu líder, o seu pastor. Não arruma um culpado, como, estou saindo dessa igreja porque essa igreja não faz missões. Se essa igreja não faz missões, eu não conheço uma igreja na terra que faça. Uma igreja que tem quase 200 células pregando o evangelho semanalmente, uma igreja que investe num ano mais de 100 mil reais em missões, só no exterior. Vou sair porque a igreja não faz missões, e eu tenho que ouvir isso. Eu disse, não é possível que você está falando da mesma igreja. Então não seja um imbecil para falar bobagem. Seja homem. Eu estou saindo porque eu não quero mais ficar. É um direito seu. Vai servir a Jesus onde você quiser. E a gente continua irmão em Cristo. Eu te amo, você me ama e tudo de boa. Você não precisa falar mal da sua igreja, falar mal da casa que te serviu a vida inteira. Sai olhando para frente, para que a gente possa se encontrar pela rua e a gente se perguntar como é que você está. Está servindo a Jesus, está dando fruto, está na bênção. Porque isso é maturidade. Você entendeu? Então é só uma dica. Não quero que você saia. Espero que você amadureça. Espero que a gente amadureça junto. Porque cada palavra que o Senhor tem ministrado, o primeiro que recebe sou eu. E como eu tenho sido desafiado dentro da minha casa.
a rever atitudes que eu sempre tive como marido, como pai, a ter conversas que eu nunca tive, a ter confrontos que eu nunca tive. Final do mês eu faço 28 anos de casado, 28 anos amadurecendo, sendo surpreendido, sendo desafiado a melhorar. E dentro de uma estatística assustadora, eu ouvi essa semana que o índice de divórcio, depois dos 25, 30 anos de casado, aumentou no país, eu acho que mais de 50%. Você imagina uma pessoa que ficou casada 30 anos, divorciar? Você é doido, não é possível. Acordou de manhã, bebeu o xixi, bateu com a cabeça, caiu da cama, deve ser retardado, não é possível. Você ficar 30 anos com a pessoa, depois você é doido, não é possível, não é possível. Começar tudo de novo, Deus me livre. É doido, tem problema. Pode levar para um psiquiatra que está ruim. O índice de divórcio aumentando depois dos 30 anos de casado. Então amadureça, e vamos amadurecer juntos. Posso ouvir um amém, não? Amém. Então a capacidade de encarar o Pai, irmãos, de olhar para Deus e olhar para o Senhor e falar assim: Pai, porque essa é a palavra. Presta atenção na palavra, irmãos. A palavra não foi assim, ó: Pai, eu saí de casa porque eu não concordava com o Senhor. Pai, ó, presta atenção, eu saí de casa porque o Senhor é muito rígido. Ó, pai, eu saí de casa porque eu não aguentava mais a pressão. Então alivia aí que eu volto. Não é isso não, abestalhado. Pai, eu pequei. Não foi o Senhor que pecou. Eu não saí porque o Senhor errou, até mesmo porque a parábola, a pessoa do pai é a pessoa do próprio Deus, de um pai inigualável, de um pai capaz de atender o pedido de um filho inconsequente, mas também um pai capaz de esperar o filho voltar e encontrar com o filho no meio do caminho, todo sujo de titica, de fezes. O cara estava no chiqueiro. Então não tinha erro no pai, o erro era dele. E a maturidade é essa capacidade de olhar para o pai e falar: Pai, eu pequei, fui eu que pequei, fui eu que me afastei, fui eu que tomei decisões erradas, fui eu que me envolvi com gente que eu não deveria ter me envolvido, fui eu que gastei tudo que o Senhor me deu, desperdicei todas as bênçãos que o Senhor me confiou, fui eu pequei contra o céu e diante de Ti. Só um maduro é capaz de fazer isso. Por último, que também não é fácil, a maturidade deu a esse jovem a capacidade de aceitar a restauração. Porque ser restaurado, irmãos, tem que ter coragem. Às vezes tem gente que pensa que é fácil, mas não é fácil. Tratamento não é fácil. Às vezes a graça de Deus nos humilha mais do que as bênçãos presentes. Porque para um religioso, é assim, irmão, vou te explicar como é que funciona. Um religioso, se ele conseguir comprar um carro novo, poxa, ele foi lá e comprou um carro novo, ele é como religioso, ele vai, no coração dele, ele vai pensar assim: mas eu mereço, sou dizimista, fiel, entrego as primícias, sou honesto. E ele fica todo orgulhoso porque ele comprou um carro novo. Mas uma pessoa que sabe que não é digno de nada, que vive fazendo bobagens, mesmo que ninguém descubra, e de repente ele consegue conquistar um carro novo, ele fica com vergonha. Porque eu não sou digno disso aqui. Eu não mereço o carro que eu tenho, eu não mereço a casa que eu tenho, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço a igreja que eu tenho, eu não mereço os amigos que eu tenho. Então quando ele volta para casa, ele fala para o pai: Pai, eu pequei contra o céu diante de Ti,
eu não sou digno de ser chamado nem filho do Senhor, me trata como um empregado, me coloca para capinar, para cuidar da fazenda. Antes que ele terminasse a frase, o pai fala assim: traz uma roupa nova, troca, coloca a sandália nos pés dele, põe um anel no dedo, mata aquele novilho que eu estou guardando aí, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele tem que aceitar a restauração e entender: eu não mereço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei pelos caminhos que eu andei, eu sei as bobagens que eu falei, as bobagens que eu pensei, eu sei o quanto eu desperdicei tantas bênçãos que o Senhor me confiou, eu sei o mau caráter que eu fui, longe da casa do Pai. Eu não merecia nem ser um empregado, e agora Ele me restaura tudo. Só a maturidade, irmãos, nos capacita a entender a graça de Deus e aceitar essa graça como esse dom divino, que não olha para nós segundo os erros que cometemos, mas é capaz de olhar para nós segundo a sinceridade, o arrependimento e a maturidade, da gente se apresentar diante dele, reconhecendo que não merecemos nada. Espero que você tenha entendido essa palavra, porque de alguma forma, irmãos, tem muita gente que nunca sai do templo. Talvez esse seja um dos piores filhos pródigos dentro do cristianismo. São aqueles que nunca se afastam do templo, mas que o coração nunca esteve aqui. Às vezes o corpo está aqui todo domingo, mas o coração nunca esteve com o Pai. É a capacidade da religiosidade de ludibriar as pessoas. Eu espero que a maturidade nos liberte da religiosidade e nos devolva um coração de filho. Um filho maduro, uma filha madura, que reconhece as suas quedas, reconhece suas fragilidades, reconhece o valor da casa do Pai e decide voltar, arrependido e disposto a ser restaurado como filho. Porque você não tem que estar aqui como empregado, você tem que estar aqui como filho. Casa é lugar para filho.